Habitando no esconderijo do Altíssimo, esta é a lição número 9 da classe de jovens. E você, jovem, como está a sua vida, o seu relacionamento com Deus? Texto principal. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Salmos 91, 1. Resumo da lição. Quem se relaciona de maneira sincera com Deus pode dizer que Ele é o seu refúgio e fortaleza. Ter um relacionamento com Deus é necessário que seja um relacionamento sincero. É interessante que o ser humano ele vive de relacionamentos amorosos, de amizade, relacionamento espiritual com o Senhor. A nossa vida é uma vida de relacionamentos. Mas como é esse tipo de relacionamento que temos? Nós devemos sempre ter um relacionamento sincero diante do Senhor. Muitas pessoas se deixam enganar pensando que pode enganar a Deus. Entretanto, quando nós somos sinceros diante do Senhor, o Senhor percebe a sinceridade do nosso coração e assim nós acabamos tendo comunhão com Ele. Pessoas que quando erram, quando pecam e confessam isso ao Senhor com o coração aberto, alcançam misericórdia. Porque muitas vezes pessoas como Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados. Por quê? Porque mentiram ao Espírito Santo. Não tinham um relacionamento sincero diante de Deus. Ali eu estou falando ali de Atos capítulo 5. Então, se porventura se eles tivessem uma sinceridade diante do Senhor, se realmente, a palavra sinceridade mesmo, certamente não iriam padecer porque padeceram. Bastava ser sincero diante do Senhor. Ananias e Safira tinham vendido uma propriedade e falaram para os discípulos do Senhor que tinham vendido por um valor. E não era o valor. Então, eles mentiram ao Senhor. Então, por isso foram fulminados. Nós devemos sempre ter um relacionamento sincero diante de Deus. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, nós devemos falar que realmente nós pecamos e expor o nosso pecado. Introdução. Ele revela o Altíssimo como refúgio e fortaleza do fiel, sua consequente promessa de livramento e um apelo para o fiel apegar-se mais ao seu Deus, que possamos, à luz desse belíssimo salmo, descansar à sombra do Onipotente. Há quem diga, e eu acho muito interessante a colocação, que a sombra do Onipotente é o Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo é do tamanho de Deus. Eu acho a colocação muito interessante. Quando temos realmente um relacionamento com Deus com sinceridade de coração, quando nós somos realmente fiéis ao Senhor, o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza. É bem verdade que quando nós, outrora, ou mesmo quando nós estamos em pecado, nós procuramos o Senhor com sinceridade, certamente o Senhor também será o nosso refúgio e fortaleza. Mas eu digo no sentido aqui de quando nós realmente estamos voltados a Deus. Porque uma coisa é alguém louvar ao Senhor e estar realmente adorando ao Senhor. Como Jesus disse, as pessoas me louvam com os lábios, mas o coração está longe de mim. Quantas pessoas vivendo de aparência. Então você, jovem, você deve continuar vivendo uma vida com sinceridade diante do Senhor. Não se engane achando que Deus não sabe ou não conhece os seus pensamentos ou os seus pecados. É claro que Deus sabe, Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Portanto, quando for orar ao Senhor, ore com sinceridade. Deus como nosso refúgio e fortaleza, a estrutura do Salmo 91. Nesta lição classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. Deus como nosso refúgio e fortaleza. Refúgio é um lugar onde nós vamos procurar, claro, quando nós estamos, por exemplo, correndo de alguma situação, de um perigo, por exemplo, nós vamos procurar um refúgio. Durante uma enchente, por exemplo, nós procuramos um refúgio, um lugar para nos esconder. Fortaleza também dá a ideia de proteção, ou seja, Deus é a nossa proteção. Experimentando o livramento do Senhor. Quantas vezes Deus já te livrou? Você sabe? Não, você não sabe.
Alguns livramentos você pode ter ciência de que realmente aconteceram, quando fica muito claro, aí você percebe. Entretanto, aqueles livramentos que Deus dá, que nós não sabemos, nós não percebemos, porque nós estamos aqui num plano material, né? Um plano humano. Entretanto, o Senhor está no plano espiritual. Então, acontecem coisas no plano espiritual que nós não vemos. Então, o Senhor, ele nos dá livramento. Muitas vezes, às vezes você até pensa que está indo por um caminho e de repente você decide ir por outro caminho. Não vou mais por esse caminho, eu vou por outro caminho. E depois se descobre que naquele outro caminho aconteceu algo terrível. E por que não aconteceu com você? Porque Deus te deu livramento. O fato de você ter ido por outro caminho não foi você que decidiu, foi o Espírito que te conduziu. Então vê que aqui há um livramento do Senhor e iria acontecer alguma coisa com você ali, mas Deus não permitiu. Deus fez com que você mudasse de direção. Isso é o livramento do Senhor. Certa vez eu estava numa praça, na cidade onde eu moro, e foi muito interessante que eu senti como se algo ruim iria acontecer comigo naquele lugar. E a voz do Senhor veio para mim e disse: vai em tal igreja que eu quero falar com você lá. E era a igreja Deus e Amor. E eu fui na Deus e Amor exatamente, especificamente aquela que Deus me orientou. E assim que eu entrei na igreja, que eu dobrei o joelho e voltei e sentei, o Senhor, eu fui revelado e a pessoa falou exatamente o que Deus tinha me falado na praça onde eu estava. O irmão disse: Deus mandou você aqui, você estava num lugar, Deus mandou você aqui para Ele te falar o livramento que Ele te deu. Então, Ele te deu um livramento de morte hoje, porque onde você estava, você iria morrer. Olha que situação. Então, quando nós somos guiados pelo Espírito, nós temos livramentos do Senhor, da parte do Senhor. Apegados ao Senhor. Ser apegado. Geralmente, o ser humano é apegado a alguma coisa. Muito provavelmente, por exemplo, você é muito apegado ao seu celular, né? Muito provável de você ser apegado a ele. Onde você vai, você leva ele, né? Parece até a sua sombra, né? Mas nós devemos ser apegados a Deus. Não há nenhum problema você ter o teu celular, mas você precisa ter também um pouco de moderação, né? Tudo na nossa vida é moderação. Agora, com o Senhor, nós devemos realmente nos apegar em todas as esferas. Quando está tudo bem, nós devemos nos apegar ao Senhor. Quando as coisas não vão bem, nós também devemos nos apegar ao Senhor. E por que isso? Porque Deus quer que nós venhamos ter comunhão com Ele. Então, nós devemos ter sempre esse apego com Deus, né? Estar apegado com o Senhor. O que eu vou fazer para agradar a Deus? Então, isso também é uma forma de apego, né? Você está com uma comunhão tão grande com o Senhor que você somente quer adorá-lo, fazer somente aquilo que dá prazer ao Senhor, quer somente fazer a vontade do Senhor. O Deus soberano. O versículo 1 é uma afirmação do salmista de que é preciso reconhecer a soberania de Deus em tudo em nossa vida. Daí o destaque de palavras como Altíssimo e Onipotente. Só quem tem fé no Deus Altíssimo habita com Ele, se esconde nele e descansa debaixo de sua sombra, pode confiar plenamente no Senhor. É uma afirmação muito interessante sobre a questão do Altíssimo. Por que ele é Altíssimo? Porque não há ninguém como Ele. Ninguém é tão poderoso quanto Ele. Onipotente dá a ideia de poder tudo. Onipotente dá a ideia de poder. E aqui é o poder mesmo, né? O poder propriamente dito, né? Quantas vezes nós vamos descansar em tanta situação e nos esquecemos do Senhor? E descansar aqui significa ter prazer. O descanso aqui no original dá mais a ideia de que não tem mais um trabalho a fazer, acabou-se o trabalho. Lembra quando Deus fez a criação do mundo, que houve depois? E descansou-se, e Deus descansou. Não é que Deus parou, vamos colocar aqui para nós, né? Foi deitar numa rede. Não foi isso. Quando a Bíblia diz que descansou, quer dizer que cessou o trabalho, não há mais o trabalho a fazer. Há uma música muito antiga que diz que é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é confiar em mim.
Eu vou deixar o link aqui da música aqui na descrição, para talvez você não conheça, para você conhecer. O louvor é bem bonito. Inclusive há uma ex-aluna minha que canta essa música maravilhosamente bem. Então veja que nós devemos ter sempre a confiança nesse Deus onipotente, no Deus altíssimo, né? Nós devemos confiar plenamente no Senhor, ainda que as coisas não andam muito bem, mas nós devemos continuar firmes na confiança que o Senhor nos dará a vitória. Refúgio e fortaleza. Assim podemos nos refugiar no Deus Altíssimo e Onipotente. A experiência de descansar no Senhor traz a plena confiança nele. Sim, Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Podemos nos esconder debaixo de suas asas e ao mesmo tempo podemos estar firmes nele. Ter confiança no Senhor é algo que para nós é crucial. Nós devemos ver, por exemplo, Daniel, Misael, Ananias e Azarias, né? Teve uma firmeza no Senhor. As pessoas tinham que praticar a idolatria, né? Se ajoelhar diante de outros deuses. E eles foram muito firmes no que diz. Olha, escuta aqui, ó rei, nós não devemos te responder acerca desse negócio. Nós não estamos nem aí para você. Nós estamos firmes no Senhor. Lembra que já falou? Eu sei que o meu Redentor vive. Olha a situação de Jó. Então, quando Jó fala, eu sei que o meu Redentor vive, por fim ele se levantará, ele está confiando no Senhor, né? Está descansando debaixo de suas asas. E as asas aqui nós sabemos, mas é bom deixar claro, que a asa aqui é mais uma questão simbólica. É mais simbólica. A Bíblia nos fala algumas coisas a respeito de proteção, e é isso exatamente que o Senhor quer nos dar a ideia, porque veja o que diz aqui, Mateus capítulo 23, versículo 37, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e tu não quiseste. Então veja que aqui o Senhor Jesus faz uma analogia, né? Por quê? Porque a galinha, quando está com seus pintinhos, o que ela faz? Ela cobre os pintinhos com as suas asas. O que é isso? É proteção. E eu vou te dar um conselho, não chegue perto de uma galinha se ela estiver com os pintinhos debaixo dela, porque vai ficar ruim para você, ela fica muito feroz. Já vi, por exemplo, nesses casos, galinha matar até a cobra. Então, elas são muito ferozes. Então, ela protege os pintinhos. Então, aqui a ideia de que o Senhor Jesus está falando é exatamente isso. É a proteção. Então, essa proteção aqui das asas do Altíssimo, estarás seguro, é uma ideia realmente disso, de segurança, de proteção. Mas a asa aqui do Senhor, ela é simbólica. Deus não tem asas. É só uma figura de linguagem mesmo. Experimentando o livramento do Senhor. Livramento dos homens maus e das doenças. O livramento diz respeito aos perigos de homens maus, laço do passarinheiro, espanto noturno, seta de dia, bem como dos perigos de enfermidades, peste da escuridão, mortandade que assola ao meio-dia. O Senhor ele sempre vai nos livrar dos homens maus, dos homens sanguinários, das doenças, mas é notório, nós veremos logo a seguir, que também acontece conosco, mas aqui vamos nos ater à situação do seguinte: quantas pessoas estão desesperadas por situações, enfermidades que assolam o mundo, de todas as esferas, de todas as circunstâncias, né? Inclusive aqui no Brasil, um sistema de saúde muito ruim que temos, né? Péssimo na verdade, e entretanto nós vemos que o Senhor nos tem dado vitória, nos tem dado saúde, né? O Senhor tem guardado o seu povo. Então o Salmo ele vai sempre nos dar esse direcionamento, livrar dos perigos dos homens maus, né? Do laço do passarinheiro, né? Das pessoas que estão pensando em te fazer o mal. O Senhor vai te guardar. E por que o Senhor vai te guardar? Porque você tem sido uma pessoa jovem que está na presença do Senhor com sinceridade. Então certamente o Senhor sempre irá te livrar. Triunfando na batalha.
Os versículos 9 a 13 são a continuidade da descrição da segurança que o fiel tem em Deus, o Senhor como refúgio e o Altíssimo como habitação. A praga no versículo 10, segundo os intérpretes, é uma referência às pragas que caíram no Egito. Ou seja, Deus livraria o seu povo como fez no Egito. A praga, como o nome já sugere, é algo extremamente ruim, né? Foram 10 pragas no Egito e a pior foi a última, né? Que foi o primogênito, né? A morte do primogênito. O Senhor ele nos fará triunfar na batalha, Ele vai sempre nos dar essa referência do Egito. E por que essa referência do Egito é importante que nós venhamos notar? Para que nós venhamos compreender e nos lembrar que o Senhor livrou o seu povo lá no Egito, ou seja, ainda que o Egito, claro, tipifica o mundo, né? Simboliza o mundo. Então, mesmo que nós estejamos num ambiente hostil, num ambiente muito ruim, num ambiente tenebroso, o Senhor irá nos guardar, porque não é o lugar que nos protege, é o Senhor. Salmos 127 também vai nos dar um norte sobre este negócio. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, toda a nossa segurança vem do Senhor. Olha o que o Salmo 121 nos diz. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Salmos 121, 1 e 2. Então, a nossa segurança está no Senhor. Nós somos guardados pelo Senhor. Agora, é também notório um outro ponto aqui, é muito importante. Nós sabemos que sim, o Senhor nos guarda, nos protege, entretanto, nós devemos também cuidar da nossa saúde. Apesar que nós temos um sistema muito péssimo, como eu já havia falado anteriormente, entretanto, é o recurso que temos. Se porventura alguém tem uma probabilidade, né, uma possibilidade de pagar um plano de saúde, melhor. Então, o que nós devemos fazer? Ir sempre ao médico nos consultar, fazer o que tem que fazer, né? As mulheres, né, a parte feminina aí ao ginecologista, os homens ir ao urologista, né? E sempre ir num médico, num clínico geral para ver como é que as coisas estão andando com a nossa saúde, fazer um exame de sangue sempre quando possível. Nós devemos nos cuidar, ir ao dentista regularmente. Então nós devemos ter sempre esse ponto também, porque isso é importante, porque se você não cuidar da sua saúde hoje, né, a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 6,19 que o nosso corpo é templo do Espírito, então você deve manter esse templo saudável. Como você faz isso? Cuidando da sua saúde. Um olhar mais profundo. Certamente você já presenciou um crente fiel a Jesus padecer de uma doença incurável ou falecer por causa de um acidente. Sofrimentos e padecimentos também assolaram o Senhor Jesus e seus apóstolos, bem como muitos heróis da fé da Bíblia. Não há como negar o sofrimento na vida. Isso não quer dizer falta de fé ou de fidelidade por parte do crente. Então veja que sim, o Senhor nos protege das pragas, o Senhor nos livra das enfermidades, né? Nós devemos cuidar da nossa saúde, mas sim, existem alguns momentos específicos que nós também padeceremos enfermidades. Nós também teremos sofrimento em nossa vida. Nós também sofreremos com doenças, né? Acidentes de carro, acidentes aéreos. Tudo isso também pode acontecer conosco. Né? Recentemente, o mundo foi inundado aí com a pandemia, né, da Covid-19 e vemos muitas pessoas morreram, muitas pessoas cristãs fiéis ao Senhor morreram. Só na minha cidade 10 pastores morreram de Covid-19, outras pessoas, cantores, morreram com a Covid-19. Até uma cantora que é muito possível que você não conheça, mas seus pais talvez conheçam, que é a cantora Lucimar, que era chamada de Ziquinha, que fazia dupla com Jonas e Zica. Isso é da década de 1975, quando lançaram o disco As Batidas do Martelo. Ela também faleceu de Covid-19. Então a Lucimar morreu de Covid-19, né? A Ziquinha, a filha do casal. Então você vê que também as enfermidades também chegam para nós, E entre uma coisa e outra, porque às vezes, né, não foi a questão que o Senhor não nos protegeu, foi muitas vezes foi que nós não
cuidamos da nossa saúde. Nós não quisemos nos vacinar ou coisa desse tipo. Então nós fomos omissos àquilo que nós devemos fazer. E é bom deixar bem claro que quando há uma campanha de vacina, por exemplo, você precisa tomar a vacina. E por que você precisa tomar a vacina? Porque se você não tomar a vacina, você entra naquilo que a Bíblia diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Ora, se a vacina vem para curar uma doença, você tem que tomar essa vacina, porque se você não tomar, você está tentando a Deus, e tentar a Deus é pecado. Então, se você não tomar a vacina, você está pecando. Então, veja que complexo. Ainda que as pessoas, às vezes, falam, até errado, que a vacina não protege, que a vacina é uma farsa, mas nada disso é verdade. A vacina, ela é cientificamente comprovada, a vacina, ela é confiável. Então, nós devemos tomar a nossa vacina corretamente. É isso. Apegados com o Senhor. Tempo de se apegar a Deus. O tema confiança continua presente no versículo 14. As palavras livrarei e protegerei aparecem como consequência de se apegou a mim com amor. Olha que interessante. E conhece o meu nome. A palavra de Deus diz que devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Nós queremos conhecer um monte de coisa, um monte de lugares, E claro, quem não quer conhecer, Eu tenho uma lista enorme de lugares que eu gostaria muito de conhecer, quero muito conhecer, não sei se será possível, mas eu gostaria muito de conhecer. Também há pessoas também que eu gostaria muito de ter conhecido ou de conhecer. Agora, e o Senhor? Parece que nós não estamos ansiando, tendo anseio para conhecer ao Senhor, e isso é ruim. Nós devemos conhecer ao Senhor porque o Senhor nos conhece, então nós devemos conhecê-lo e saber de quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua misericórdia, quão grande é o seu amor, quão grande é o seu poder. Então, por isso, nós devemos continuar prosseguindo em conhecer ao Senhor, que é o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Salvador. Tempos de relacionamento profundo. O versículo 15 diz que o fiel invocará ao Senhor, e este o responderá, e na angústia receberá o livramento de Deus. É na oração que encontramos consolo no Senhor. Quando você que é fiel ora ao Senhor, o Senhor irá te responder na hora da angústia. E aqui vale mais uma dica importante, um conselho importante. Quando você estiver numa situação muito de angústia profunda, cuidado com o que você vai orar. Vou te dar aqui o parecer. Não faça voto ao Senhor na hora da sua angústia. Cuidado. Por quê? É claro que você pode fazer um voto na hora da angústia, mas desde que ele seja sensato. Cuidado com que você pode querer parecer muito espiritual, estar muito dedicado e você acabar prometendo algo que você não consegue cumprir. Olha o que aconteceu com Jefté. Jefté fez um voto insensato ao Senhor. O Senhor deu vitória a ele e ele acabou sacrificando a sua filha. Olha que situação. Então, cuidado. A Bíblia diz que é melhor você não fazer um voto ao Senhor. Repito, é melhor você não fazer um voto ao Senhor do que você fazer o voto e não cumprir. Mas quando você ora ao Senhor, você tem consolo no Senhor. O Senhor vai te guardar, o Senhor vai te proteger, o Senhor vai te consolar. Então, na hora da angústia, o Senhor é sempre presente, Ele vai te abraçar. Então, ore ao Senhor, busca Ele de todo o seu coração, de coração aberto, que o Senhor certamente Ele irá te responder segundo a vontade dEle, da forma dEle. Então, agarre-se ao Senhor, se apegue ao Senhor, continue prosseguindo em conhecer ao Senhor. E a oração, mais uma vez, é um momento de intimidade. Nosso ponto principal é orar para ter comunhão com Deus, ou seja, a oração é uma conversa com Deus. Então, quanto mais você conversa com Deus, mais comunhão você tem com Ele. E depois você pede. Quando nós vivemos uma vida de oração, nós estamos então conversando muito com o Senhor. Quando você tem aquela sua pessoa amiga, o que você faz? Por que essa pessoa é tanto sua amiga? Porque você conversa muito com essa pessoa. Então, quanto mais você conversa com essa pessoa, mais intimidade com essa pessoa você tem. Da mesma forma, ao Senhor. Quanto mais você ora ao Senhor, mais intimidade com Ele você terá. Desfrutando do favor do Senhor. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza.
pois viveremos o seu bem tanto aqui na terra quanto no céu. Confie no Senhor. Então, sim, o mais importante é ver que realmente vale a pena confiar no Senhor, ter a nossa fé no Senhor, porque somente o Senhor pode todas as coisas. Ele é onisciente, onipresente, onipotente, Ele pode tudo. Então, quando você confia no Senhor, derrama o seu coração diante dele, você se entrega ao Senhor, Ele certamente irá te dar a vitória. E é muito interessante esse ponto de que nós veremos o melhor, tanto aqui na terra como também no céu. A Bíblia diz lá em Isaías 1,19 que se quiserdes e me ouvirdes, comerás o bem desta terra. Quer comer o melhor da terra? Quer? Confie no Senhor, guarde os seus mandamentos, porque você verá a diferença na sua vida. Conclusão. O Salmo 91 é uma expressão que revela uma confiança inigualável no Todo-Poderoso. O Senhor é poderoso para nos guardar de todo perigo. Os sistemas de segurança do homem, por mais sofisticados que sejam, podem falhar, mas o Senhor é infalível. Sim, nós temos 1 zilhão de sistemas de segurança espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Sistemas de segurança espantosos, mas são falhos. Mas o Senhor, Ele é infalível. Ele não erra nunca. Ele é inigualável. O Senhor é inigualável. Ninguém é como Ele. Ninguém é semelhante ao Senhor. Então, que você continue confiando plenamente no Senhor, sabendo que vale a pena confiar no Senhor. A nossa salvação está guardada no Senhor. Ainda que a figueira não floresça, eu esperarei no Deus da minha salvação. Então, que você continue aí firme no propósito de continuar fiel ao Senhor, porque sim, vale a pena. Você vai ter o melhor nesta terra e também no céu. Hora da revisão. Número 1. Nesta lição, classificamos a estrutura do Salmo 91 em 3 grandes partes. 1. Deus como nosso refúgio e fortaleza. 2. Experimentando o livramento do Senhor. E 3. Apegados ao Senhor. Número 2. A palavra-chave é confiança. Número 3. Ele sabia que nem sempre o justo recebe uma medida igualmente justa nesta terra. Número 4. A Bíblia, a palavra de Deus. Número 5. A lição que aprendemos no Salmo 91 é de que vale a pena confiar em Deus, tê-lo como refúgio e fortaleza, pois viveremos o seu bem, tanto aqui na terra como no céu. Confie no Senhor. Então, que nós venhamos a cada dia mais habitar no esconderijo do Altíssimo, ver que realmente o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da angústia, do nosso refúgio e fortaleza. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e que você tenha uma boa aula. Não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!